Eu sou Renato, e hoje, gostaria que você me acompanhasse em uma poderosa oração, para que Deus acabe com todo o mal que seu pior inimigo lança sobre você. Está cansado de tanta inveja? Quer afastar esses falsos amigos? Sente que sua vida não anda por causa de maldições? Então venha rezar comigo, para que por meio dessa intercessão, Deus acabe de uma vez por todas com esse mal que assola sua vida e afaste essa pessoa que te persegue. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, e assim fazer parte da nossa família em Jesus Cristo. Escreva seus pedidos e desejos aqui embaixo. Juntos, podemos formar uma poderosa corrente de oração, para que nossas preces tenham mais efeitos positivos e rápidos em nossas vidas, e nas vidas daqueles que estão precisando. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó gloriosa Senhora, bendita entre todas as mulheres, aquela que foi escolhida por Deus para trazer ao mundo o Redentor e que, desde então, foi amparada pelo Altíssimo para interceder por todos aqueles que, feridos pelas amarras invisíveis dos males terrenos, se achegam a ti em busca de auxílio verdadeiro. Neste momento, invoco com toda a minha alma o teu olhar que jamais recusa compaixão, e peço que escute esta súplica que brota do fundo do coração de alguém que já não deseja entender o mal, mas sim que o mal compreenda o limite que o céu impõe a ele. Que a Senhora, cuja presença foi exaltada por séculos como aquela que desfaz nós impossíveis, olhe com misericórdia por esta situação que se ergue como sombra sobre meus caminhos, sobre minhas decisões, sobre tudo que tento realizar com honestidade, limpidez e integridade. Trago diante de ti, Rainha da Paz, a inquietação que se instala quando se sente a carga de olhos que não desejam bem, de pensamentos que se projetam como muralhas invisíveis para retardar ou impedir aquilo que tem origem limpa, sincera, sem deslealdade alguma. Trago em meu espírito o peso da consciência de que existe alguém cujo desejo não é simplesmente viver a própria vida, mas observar com malícia o passo de outrem, interpretando cada movimento com olhos que não sabem contemplar sem julgar, sem desejar aquilo que não lhe pertence. E esse olhar, mesmo sem que nada diga, carrega uma carga de energia sombria que se insinua pelos cantos da vida, pelas relações, pelos planos, pelas realizações, pelas emoções mais íntimas. Por isso, venho diante da Senhora, pedindo que intervenha, não apenas para que aquilo que parte dessa pessoa não me atinja, mas para que esse reflexo, esse retorno, esse espelho divino, possa ser permitido por Deus para que essa pessoa finalmente compreenda o impacto de seus próprios atos, o prejuízo que causa a si mesma ao alimentar sentimentos que corroem e que nunca constroem. Que ela possa ser colocada diante de sua própria intenção como quem olha num lago límpido e vê refletido o que carrega nas profundezas. Não para punição, mas para que enxergue, de uma vez por todas, que ao desejar que o outro tropece, também se desequilibra. Que ao tentar ferir com o pensamento ou com o olhar, também se esvazia por dentro. Que a Senhora interceda para que essa alma seja confrontada com sua própria intenção e perceba, sem que palavras humanas sejam ditas, que esse caminho traz apenas o empobrecimento do espírito. E neste mesmo instante, clamo também pela presença de São Miguel, o príncipe dos exércitos celestiais, aquele que combate o mal sem hesitação, que ergue sua espada flamejante contra toda sombra que deseja se instalar entre o bem e a verdade. Que ele se coloque diante dessa situação como guardião atento, impedindo que as intenções ocultas de quem deseja o mal possam se concretizar, e que toda tentativa de bloquear, desviar ou perturbar a paz que Deus permite seja imediatamente frustrada por sua ação celestial. Que todo plano sem luz se desfaça antes mesmo de se erguer, que toda trama urdida por inveja se desmantele pela autoridade que São Miguel recebeu do alto, e que qualquer energia que não venha do bem seja devolvida ao seu emissor, para que compreenda, pela permissão divina, que não se pode manipular aquilo que o céu guarda. Que o Senhor dos Senhores, aquele que sonda corações, que conhece cada pensamento antes mesmo de ser formado, olhe para esta prece e veja que não há desejo de vingança, nem busca por retaliação, mas apenas a súplica sincera de quem já entendeu que certas batalhas não se travam com palavras, nem com explicações, mas com a silenciosa firmeza de quem se mantém de pé diante do que é injusto.
confiando que a justiça superior que não falha, e que sempre chega. Que Deus, em sua sabedoria eterna, permita que esta situação seja transformada, não apenas em proteção para mim, mas em oportunidade de entendimento para aquele que ainda escolhe ferir com pensamentos maliciosos. Peço, com toda reverência, que Maria, desatadora dos nós, caminhe à frente de tudo que me cerca, para que todo entrave, toda trama mental projetada por inveja ou despeito, seja como corda que se desfaz ao ser tocada por sua presença. Que nada se mantenha preso, que nada se arraste sem propósito, que tudo que foi projetado para me causar algum tipo de bloqueio seja desfeito pelo simples fato de ser iluminado pela verdade que a Senhora carrega em suas mãos. E que São Miguel, com sua espada, esteja ao redor, como muralha viva, impedindo qualquer tentativa de retorno do que já foi recusado pelos céus. Seja a intercessão desses dois santos a força invisível que repele o mal, não apenas protegendo, mas também conduzindo o outro a um momento de reflexão tão forte e claro que não lhe reste outra saída senão reconhecer que o olhar que carrega em si precisa de cura interior, de mudança radical, de transformação verdadeira. E que, ao enxergar isso, o próprio coração dessa pessoa se desarme, não por palavra humana, mas pela iluminação divina. Que esse olhar, que antes buscava desestabilizar, se torne incapaz de sustentar a própria negatividade, pois se verá espelhado e despido diante daquilo que o céu não tolera. E enquanto isso se realiza nos planos que a mente humana não compreende, que eu possa seguir adiante sem medo, sem receios, sem dúvidas. Que nada do que foi tentado contra mim se instale. Que cada passo que eu der esteja guardado sob a presença dos que servem a Deus. Que cada intenção que parte do outro para prejudicar encontre o escudo invisível da fé inabalável. E que nada, absolutamente nada, seja capaz de me fazer crer que há poder maior do que o que vem do alto. Que a Senhora me acompanhe em silêncio, desfazendo tudo aquilo que querem lançar como impedimento, e que São Miguel caminhe comigo, combatendo onde não posso lutar com minhas mãos, protegendo onde não posso vigiar com meus olhos, guardando onde não posso tocar com meu corpo. E que, enquanto isso, Deus haja no íntimo daquele que deseja o mal, mostrando que nada disso tem proveito, que tudo que nasce dessa origem apodrece em si, e que não há sentido em manter esse tipo de desejo sem retorno. Que tudo isso não se mantenha oculto, mas que se torne visível ao próprio autor da intenção, para que ele entenda, de maneira clara e definitiva, que não se brinca com o que não pertence à terra. Maria Santíssima, Mãe que não se ausenta, Senhora que, mesmo diante das misérias do mundo, permanece firme com os olhos voltados para o Altíssimo, segura de que nenhuma malícia resiste à luz divina, venho clamar com humildade, mas também com firmeza, diante do teu coração puro. Aquela que intercede mesmo quando tudo parece obscurecido pelas tramas humanas, a ti dirijo meu pensamento e minha alma, pois sei que não há véu que não possa ser retirado sob tua presença. E, neste instante em que o silêncio do espírito tenta encontrar sentido no que se passa fora dele, abro meu coração sem reservas, com a esperança de que minha súplica encontre caminho até Deus pelas tuas mãos. Também chamo por São Miguel, defensor celeste, aquele que, por determinação de Deus, combate tudo que se arma contra a verdade, sem hesitar diante da mentira, sem recuar diante das tramas que se erguem por inveja, maldade ou desvio de coração. Que ele se una a ti, Senhora, pois há entre as realidades visíveis e invisíveis acontecimentos que, por si, já não consigo compreender nem corrigir. Diante de mim, o mal tem se organizado não com gritos, mas com palavras cochichadas, com frases soltas em corredores escuros, com intenções camufladas de opinião, com fingimento travestido de preocupação. A fofoca, essa arma suja que não deixa rastros materiais, mas que destrói silenciosamente reputações e vínculos, tem sido usada como espada contra mim. E mais do que o som das palavras, é o veneno nelas contido que causa o mal maior, pois chega aos ouvidos dos desavisados, distorce o que é puro, mancha aquilo que deveria ser preservado, confunde os que não têm discernimento e os transforma em cúmplices involuntários da mentira. Trago diante de vós, ó intercessores celestes, esta situação que se tornou insuportável não por ruído, mas pela falsidade sorridente,
pelo sorriso falso que esconde veneno, pela máscara de quem finge cordialidade enquanto trabalha pelas costas para minar, dividir, arrastar o nome do outro ao chão. E tudo isso não parte de estranhos. Parte daquele que, entre todos, carrega o fardo de desejar minha queda com mais dedicação do que deseja sua própria retidão. É dele que partem insinuações, malícias travestidas de relatos, comentários distorcidos que ganham força à medida que são repetidos, como se, ao serem passados de boca em boca, ganhassem legitimidade pelo simples fato de circularem. E diante disso, peço que a senhora, que desata os nós mais ocultos, retire o véu que cobre os olhos de quem ouve, mas também o manto que oculta os lábios de quem fala. Que nada mais fique escondido. Que cada frase dita às escondidas, cada palavra espalhada como semente podre, venha à tona. Que não haja mais canto escuro onde a verdade não chegue. Que todo sussurro usado contra mim perca a máscara de opinião e revele o real propósito que o guiava: minar, dividir, apagar o que sou. Que aqueles que escutaram sem entender, agora compreendam. Que aqueles que acreditaram, agora enxerguem. Que aqueles que foram instrumentos do erro, agora recuem. Que a verdade, que nunca precisa de alarde, se imponha por si, como água que limpa o que foi manchado. Peço que São Miguel se coloque à frente de todas as tentativas de nova difamação. Que nenhuma língua mal intencionada encontre caminho livre. Que cada nova invenção seja estancada antes de tomar corpo. E mais ainda, que o próprio difamador, aquele que inventa, distorce ou insinua, seja confrontado com a clareza do que fez, e que sua boca, agora acostumada ao veneno, se veja calada não por punição, mas pela verdade que já não poderá ignorar. Que tudo aquilo que ele tentou esconder com astúcia, como quem manipula os bastidores, venha à luz de tal modo que nenhum disfarce consiga mais sustentar. Que os olhos dos outros se voltem e vejam, não o que ele diz, mas quem ele realmente é. Que a verdade, mesmo que tenha demorado, se imponha com evidência indiscutível. E quanto a mim, que não desejo tomar nas mãos o que pertence ao céu, peço apenas que minha alma permaneça íntegra. Que eu continue a seguir o caminho da justiça, sem me contaminar pelo que dele escorre. Que o desejo de vingança não me toque. Que o desejo de provar algo a qualquer custo não me desgaste. Que a verdade fale por si, como deve ser. E que, mesmo sendo humano, eu não me deixe tomar por impulsos que me arrastem à lama daqueles que me querem ver derrotado. Senhora, que já conheceu a dor da injustiça quando teu filho, inocente, foi condenado por mentiras e falsidades, sabes o que se passa no íntimo de quem é alvo da calúnia. Não te peço vingança, mas reparação. Não desejo castigo, mas justiça. Que tudo o que foi dito sem fundamento, tudo o que foi insinuado com maldade, volte para o conhecimento daqueles que precisam enxergar. Que nenhuma dessas palavras siga sem ser confrontada. Que os que escutaram sejam tocados pela lucidez. Que os que repetiram sem pensar, agora se calem. E que o mal não consiga mais sustentar essa rede de mentiras. Que tudo se quebre. Que São Miguel, com seu olhar penetrante, revele as intenções por trás das palavras. Que ele desarme os que fingem neutralidade, mas alimentam os boatos. Que ele desmonte os círculos que se formam para propagar falsidades. Que cada roda de conversas maliciosas perca o fôlego. Que a verdade, que não grita, mas permanece, vença. Que minha vida, minhas ações, meu nome, estejam sob o escudo invisível que afasta os efeitos da língua ferina, da manipulação, da crueldade disfarçada de opinião. E que Deus, que não se deixa enganar, olhe com justiça para esta situação. Que Ele mesmo, por meio da tua intercessão, Maria, e da presença de Miguel, coloque tudo em ordem. Que o que é mentira caia. Que o que é verdade se erga. Que o que foi distorcido se corrija. E que o que foi manchado volte a ter brilho. Não busco glória. Não busco aplauso. Apenas desejo respirar em paz, livre do peso da falsidade, liberto do alcance de quem deseja apenas destruir por meio da palavra. Assim,
Sigo confiando que o céu se move sem que eu veja. Que os que tramaram agora se desestruturem por não conseguirem sustentar o que criaram. Que cada passo dado em mentira se revele sem que eu precise provar nada. E que a serenidade retorne, não porque tudo se esqueceu, mas porque tudo foi esclarecido. Que a justiça do alto faça o que a justiça dos homens tantas vezes ignora. E que minha alma permaneça firme, limpa, protegida, diante da tempestade que foi levantada por mãos ocultas. Que Maria esteja comigo em cada momento em que palavras me forem atribuídas injustamente. Que São Miguel me guarde de toda a trama arquitetada contra mim. E que Deus, na sua eternidade, restaure o que tentaram destruir com leviandade. Senhora Santíssima, pura entre todas, refúgio seguro dos que são perseguidos por males que nem sempre os olhos podem ver. Aquela que nunca se ausenta do chamado daqueles que sofrem o peso das sombras projetadas contra suas vidas. Aquela que recebeu, ainda no ventre, a missão de trazer ao mundo aquele que venceu todo o mal com silêncio, firmeza e obediência à vontade divina. Diante da tua presença, não há encantamento que resista, não há palavra maldita que perdure, não há plano arquitetado nas trevas que consiga permanecer. Neste instante, trago diante de ti aquilo que não se vê com os olhos, mas que se sente como ar pesado, como opressão que tenta se instalar, como armadilha sem rosto lançada por alguém cujo coração se afastou completamente da luz. Peço, com toda sinceridade e reverência, que intercedas junto ao Deus Altíssimo, aquele que reina acima de todos os céus, para que tudo que foi feito com intenções distorcidas, com uso de rituais ocultos, com elementos manipulados em oculto, com palavras lançadas na escuridão, seja desfeito pela ação direta do poder celestial que nenhum encantamento pode suportar. Que tudo aquilo que foi consagrado em lugares impuros, tudo aquilo que foi falado ou realizado com o propósito de atingir minha vida, minha saúde, meus caminhos, minhas relações, minha paz, seja imediatamente frustrado pelo toque da pureza que te acompanha. E chamo também, neste mesmo momento, pela presença firme de São Miguel Arcanjo, comandante celestial, aquele que, desde o início da criação, combate o mal com autoridade vinda do alto. Ele, que jamais se rendeu às tentações das sombras, que se manteve firme ao lado do Criador, com sua espada de justiça, expulsa os que desafiam a luz divina. Que sua presença se manifeste de modo invisível, porém imbatível, ao redor de tudo que carrego, de tudo que sou. Que nada que foi lançado com ódio, com inveja, com desejos impuros, possa tocar meu espírito, meu corpo, minha mente ou qualquer parte da minha existência. Há uma realidade sombria, construída por mãos humanas que se associaram a práticas que não vêm da luz e que se voltaram contra mim com desejos que não posso aceitar, com atos que desafiam não apenas minha integridade, mas a própria justiça divina. Que todo ritual, toda oferenda, todo pacto selado com o intuito de prejudicar, agora se desfaça sob a autoridade de Deus, não porque eu deseje a queda de ninguém, mas porque não posso permitir que esse mal continue operando como se tivesse liberdade para agir. Que tudo aquilo que foi feito em sigilo, com intenções ocultas, seja desfeito pela tua intercessão, Senhora. E que São Miguel esteja atento em cada instante, interceptando toda tentativa de aproximação dessa influência contrária à verdade. Não há força maligna que seja superior à vontade de Deus, e por isso clamo com convicção para que nada feito com feitiçaria, magia negra, encantamentos, maldições ou qualquer outro recurso das trevas consiga alcançar o que me diz respeito. Que o campo onde caminho seja como território consagrado à verdade, onde nenhuma presença oculta tenha acesso, onde nenhuma palavra contrária tenha eco, onde nenhuma ação feita contra mim tenha sustento. Que tudo que for lançado contra minha vida encontre resistência intransponível vinda do céu, sem que eu mesmo precise conhecer todos os detalhes do que foi feito. Que o olhar de Deus, sustentado pela tua intercessão, Maria, e pela ação vigilante de São Miguel, seja suficiente para fechar todas as brechas, para trancar todas as portas que foram abertas por engano ou inocência, para quebrar tudo que foi amarrado com nó falso, com intenção maligna. Nada que vem das trevas tem lugar onde a fé verdadeira.
Nada que nasce do desejo de manipular a vida de outro pode sobreviver sob a luz divina. Que aquele que buscou meios ocultos para me atingir seja impedido de continuar. Que seu acesso ao plano espiritual seja cortado. Que todas as ligações que estabeleceu com entidades distantes da luz se rompam por completo. Que sua capacidade de tocar o que é meu, mesmo por pensamento, desapareça. Que suas ações percam potência. Que seus rituais se tornem inúteis. Que sua influência se esvazie. Que seu pacto se desfaça. E que isso tudo aconteça não porque eu deseje castigo, mas porque não é possível viver em paz enquanto alguém se dedica a alimentar o mal contra mim. Que minha casa seja selada com a presença dos que servem a Deus. Que meu corpo seja como o templo guardado pela verdade. Que minha mente seja impenetrável por palavras ou pensamentos enviados de forma sorrateira por quem recorre às práticas obscuras. Que nenhuma dessas ações ocultas tenha continuidade. Que nada se mantenha de pé onde o céu diz, basta. E que, acima de tudo, eu siga firme, mesmo sem conhecer todos os detalhes, sabendo que algo muito maior me guarda, me guia e me livra de tudo aquilo que não é compatível com a presença divina. Senhora, já viste muitos casos de filhos perseguidos, enganados, atacados por aqueles que fizeram do oculto sua morada. Já intercedeste por muitos que viveram o que agora experimento. Por isso confio que, diante dessa situação, também haja socorro vindo do alto. Também haja intervenção. Também haja libertação. E que, ao final, toda essa investida se transforme em derrota para o mal. Que tudo aquilo que foi feito não apenas perca seu sentido, mas que sirva de alerta ao próprio inimigo. Que ele sinta a frustração de ver seu intento falhar, não porque alguém revidou, mas porque o céu não permitiu que o mal se estabelecesse. Que os olhos que me vigiam com intenções impuras agora se vejam impotentes. Que as mãos que tentaram manipular minha vida por caminhos sombrios agora se desestabilizem. Que tudo o que foi feito contra mim seja interrompido no exato momento em que esta oração for ouvida pelo céu. Que o tempo da perturbação cesse. Que o tempo da perseguição oculta acabe. E que o tempo da proteção verdadeira permaneça. Não como promessa distante, mas como realidade presente. E que Deus, em sua misericórdia, olhe não apenas para mim, mas também para aquele que buscou meios errados para se impor. Que ele seja tocado por uma verdade tão intensa, que já não consiga mais permanecer aliado das trevas. Que tudo aquilo que fez volte como sinal de que não se manipula o que o céu protege. Que todo contato com entidades contrárias à luz seja cortado. Que a verdade sobre o que fez venha à tona. Que todos saibam que não foi meu desejo de vingança que provocou isso, mas a justiça do alto, que não se deixe enganar. Assim, peço que Maria Santíssima continue à frente de meus dias, desatando todo o nó que foi amarrado por mãos sem piedade. Que São Miguel mantenha sua espada erguida sobre cada tentativa de contato espiritual mal intencionado. Que eu não me contamine pelo medo. Que eu não ceda à dúvida. Que eu não me enfraqueça pela inquietação. Mas que eu permaneça guardado, íntegro, inviolável, sob a autoridade de Deus. E que nenhuma tentativa futura tenha mais espaço, pois aquilo que foi selado pelo céu não pode ser tocado por nada das trevas. Que assim se cumpra. Maria Santíssima, cheia da presença do Altíssimo, bendita entre todas as mulheres, Mãe que conhece os segredos escondidos nos recantos mais profundos da alma humana, fonte de misericórdia e amparo silencioso, recorro neste instante à tua intercessão com coração sincero, pois há momentos em que o caminho da vida parece coberto por sombras que não se explicam, e o peso de influências que não são visíveis parece fazer com que até os passos mais simples tornem-se cansados, sem motivo claro. Trago a ti, nesta prece, o clamor silencioso de alguém que deseja viver em paz, com a mente leve e o espírito livre daquilo que não pertence à luz. A ti, que és conhecida por desfazer os nós mais apertados, que acolhes as súplicas que não se sabem expressar, que age com discrição onde o caos quer se instalar, elevo minha consciência, pedindo que olhes com tua compaixão para tudo que se acumulou ao meu redor e que tem gerado peso desnecessário,
inquietações sem explicação, distâncias sem causa, cansaços que não vêm apenas do corpo, mas que se instalam como névoa na alma. Que tudo aquilo que não vem de Deus, que tudo que se aproxima com intenção de desequilibrar, que tudo que carrega contaminação da inveja, da mentira, do ciúme, da manipulação, da discórdia, da dúvida sem origem, seja banido da minha realidade sem espaço para retornar. Chamo também por São Miguel, guerreiro fiel, instrumento da justiça divina, guardião dos que caminham cercados por ameaças invisíveis. Que a presença dele, silenciosa mas imbatível, se mantenha à minha volta, como escudo que não permite a aproximação de correntes ocultas. Que cada influência mal direcionada, cada pensamento negativo lançado por intenção alheia, cada energia desordenada vinda de ambientes carregados, se quebre antes de tocar aquilo que carrego no íntimo. Que aquilo que se arrasta como poeira por entre os espaços da vida, sem nome, sem rosto, mas com capacidade de travar planos e sabotar o equilíbrio, seja completamente desfeito pela ação direta daquele que já enfrentou o mal e venceu. Nada escapa ao olhar de Deus. Nada se mantém oculto sob o olhar de aquele que rege o universo. E tudo que tenta se infiltrar pelas brechas da alma de maneira sorrateira, tudo que se alimenta de medo, tudo que se esconde em palavras mal intencionadas, tudo que é lançado como olhar pesado ou pensamento mal direcionado, deve perder agora todo acesso. Peço a tua intercessão, Maria, para que todos os vínculos espirituais prejudiciais, mesmo que tenham sido iniciados sem intenção, mesmo que tenham sido herdados ou passados de maneira inconsciente, sejam neutralizados. Que toda interferência que atua sem permissão, sem consciência, sem ser chamada, agora perca o vínculo com minha realidade, perca o alcance, perca o direito de se aproximar. Que o silêncio reine onde antes havia confusão. Que a calma se instale onde antes havia agitação desproporcional. Que a clareza se manifeste onde antes só havia indecisão e paralisia. Que tudo aquilo que foi trazido por palavras negativas, por ambientes carregados, por contatos distorcidos, por presenças dissimuladas, por alianças espirituais feitas por terceiros, perca a conexão comigo. Que minha casa, meu local de descanso, meu trabalho, meu corpo, meu caminho, minha mente, não sejam mais tocados por ondas de negatividade que drenam a alegria, enfraquecem decisões e obscurecem as intenções. Peço que o céu, por meio da intercessão poderosa de Maria e da firme presença de São Miguel, limpe os espaços onde meus passos são dados. Que toda tentativa de atrasar, sabotar, bloquear ou confundir seja interrompida. Que os laços criados por inveja, por raiva contida, por intenções ocultas, por palavras falsas lançadas por trás, se rompam. Que nenhuma semente de confusão, plantada em segredo por más intenções, encontre solo onde frutificar. Que as raízes do mal, se fincadas estiverem próximas a mim, sequem e não tenham mais sustento. Que nenhuma aliança construída para me prejudicar continue ativa. Que nenhuma influência impura tenha liberdade para agir em qualquer aspecto da minha vida. E ainda, que as palavras ditas com raiva, com falsidade ou com zombaria percam a direção. Que os olhares carregados de julgamento sejam neutralizados. Que os pensamentos contrários à paz se esvaziem. Que tudo aquilo que foi lançado com o intuito de gerar dúvidas, cansaço, inquietação ou medo, seja vencido por aquilo que não se explica com lógica humana, mas que é real para os que confiam na intercessão do céu. Que minha vontade de seguir em paz, de caminhar livre, de viver com clareza, seja amparada por essa força superior que não se vê, mas que age com precisão onde o humano já não consegue. Maria, tua presença onde chega transforma sem alarde. Tua mão retira o que não serve sem violência. Tua luz dissipa a escuridão sem confronto. Por isso confio que toda perturbação que tem rondado meus passos se esvaia. Que tudo aquilo que me faz duvidar do meu próprio equilíbrio perca o efeito. Que toda presença que chega disfarçada de bem, mas que carrega por dentro intenção má, seja identificada e afastada. Que meus dias sejam restaurados com leveza. Que minhas noites tragam repouso verdadeiro.
Que meus pensamentos se mantenham firmes, sem ruídos, sem oscilações provocadas por presenças que não vêm da luz. Que São Miguel continue diante de cada passo que dou, não apenas para cortar o que tenta se aproximar, mas para garantir que os caminhos que sigo sejam caminhos limpos de qualquer presença indesejada. Que nada mais se esconda. Que tudo que já se estabeleceu sem minha permissão espiritual agora perca vínculo, perca energia, perca campo. Que cada obstáculo sem explicação comece a se desfazer. Que cada confusão onde antes havia clareza cesse. Que cada ausência de sentido em situações simples se resolva. Que o fluxo natural da vida retorne, não porque eu force, mas porque o que estava causando interferência não tem mais permissão para permanecer. Que nenhuma ligação invisível tenha mais espaço. Que nenhuma troca espiritual feita à minha revelia continue operando. Que tudo aquilo que vinha se repetindo de modo estranho, com padrões negativos recorrentes, sem motivo racional, agora seja encerrado. Que tudo que gera atraso, ruído, embaraço, angústia e sensação de prisão desapareça, como poeira levada pelo vento da verdade. E que a paz, mesmo que silenciosa, reine com autoridade. Não desejo apenas proteção. Desejo libertação total de tudo que não me pertence. Desejo recondução plena à luz que sustenta a vida. Desejo serenidade interior que não seja abalada por sombras exteriores. Desejo olhar para os dias com tranquilidade verdadeira, com pensamentos organizados, com a alma em paz. E sei que, com a presença da Senhora e a vigilância de São Miguel, esse estado de equilíbrio pode ser restaurado. Que o céu seja minha defesa. Que a intercessão da Mãe do Redentor seja minha companhia. Que a espada espiritual de Miguel mantenha distância entre mim e tudo que não é puro. Que os que desejam me ver paralisado se frustrem por não encontrarem mais acesso. Que os que tentam manipular minha energia vejam suas tentativas cessarem. Que os que se alimentam da minha dor sejam saciados apenas com o vazio de sua malícia. E que eu siga, sem ruído ao redor, sem interferência oculta, com passos firmes e cabeça erguida, não por orgulho, mas por consciência limpa. Que a paz me envolva como presença viva, e que nenhuma sombra tenha permissão de cruzar meu caminho. Que tudo que me cerca agora seja habitado pela serenidade que só o céu pode sustentar. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.